Salve, salve meus queridos, professor Zanin na área, mais uma vez com vocês hoje para fazer um estudo das misturas de soluções. Outro procedimento muito importante, muito comum dentro de um laboratório e muitas vezes questionado nos vestibulares, no Enem, nas provas de forma geral, tá certo? Então, se você não assistiu a aulinha sobre o estudo das diluições, é importante, assim como o estudo das notações das soluções, beleza? Bora lá então! Bom, primeira coisinha, existem três possibilidades de misturas de soluções. A primeira delas, que eu estou colocando aqui para vocês, é uma mistura em que nós temos duas soluções com o mesmo soluto, tipo uma soluçãozinha de glicose com outra solução de glicose. Eu posso fazer isso com dezenas, centenas de soluções. Mas também eu poderia promover a mistura de soluções com solutos diferentes, tipo misturar uma solução de glicose com uma solução de cloreto de sódio. É o caso do soro fisiológico, por exemplo. Okay? Mas existe uma terceira possibilidade de nós misturarmos soluções que têm solutos que são diferentes, mas não só são diferentes, eles também interagem, ou seja, eles reagem entre si, gerando uma nova ou novas espécies. Esse procedimento é tão importante que nós temos até um nome específico, que a gente chama de titulação ou titulometria, e a gente vai estudar isso numa aula à parte, numa aula separadinha, beleza? Bora lá então estudar esses dois primeiros casos. Misturas com soluções com solutos iguais e misturas com soluções e solutos diferentes, certo? Para que a gente possa fazer um estudo não só qualitativo, que nesse caso não é difícil entender o que é uma mistura, né? Promover a interação entre duas soluções ou mais, nós também temos que fazer um estudo quantitativo. Então vou só relembrar que as soluções que nós vamos estudar aqui serão sempre expressas através da sua concentração molar. Mas isto vale também para concentração comum, para título, para outras notações também, ok? Bom, lembrando que a concentração molar, ou a molaridade, ou concentração em quantidade de matéria, é determinada pelo número de mols soluto, pelo volume da solução. Eu vou isolar o número de mols do soluto, porque nós temos um interesse específico nesta informação durante esse nosso estudo. Então, passando o volume multiplicando pela concentração, nós temos que o número de mols do soluto é igual à concentração vezes o volume de qualquer solução que a gente tratar aqui, beleza? Então, bora lá pegar uma soluçãozinha. Eu vou chamar essa solução de solução 1, e aqui está a expressão do número de mols dessa solução, ou seja, né, a informação sobre a concentração dela. N1, que é o número de mols dela, igual a M vezes V. Nós vamos misturar a uma outra soluçãozinha, que eu vou chamar de solução 2, que também tem a sua concentração, que também tem seu volume, tem o seu número de mols, que pode ser igual ou pode ser diferente, ok? E isso vai gerar, então, lembrando que eu poderia aqui misturar uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, a análise será sempre a mesma, tudo bem? Então, gerando aqui um resultado, uma solução resultante, que eu vou chamar de solução 3, que terá um número de mols igual a uma concentração vezes um volume, ok? Eu estou chamando de N1' e aqui N1'2, para que N1 duas linhas para que a gente possa enxergar cada informação de cada um desses sisteminhas aqui, tá certo? Bom, o que interessa aqui, ó? Como nós estamos falando do mesmo soluto, ou seja, esse número de mols, tudo bem que ele pode ser igual ou diferente a esse, né, em termos de quantidade, mas é da mesma espécie. Então, nesse sistema aqui, este número de mols aqui, esse número de mols nada mais é do que o número de mols da primeira solução com da segunda solução, porque é exatamente o mesmo soluto. Confere isso? Desta forma, nós podemos substituir o número de mols aqui, verdinho, por M vezes V, o número de mols laranjinha por M vezes V, e o número de mols pretinho aqui por M vezes V, duas linhas. Desta forma, nós obteremos a seguinte expressão. Essa expressão ela é muito importante. Essa expressão ela permite calcular essa nova concentração de uma mistura. Este volume aqui nada mais é do que a soma dos volumes das soluções que nós estamos misturando, ou seja, é o volume total. Como é a mesma solução do mesmo soluto, também tem o mesmo solvente. Portanto, os volumes são aditivos. Quer dizer, se colocar meio litro de um com meio litro de outro, nós teremos 1 litro na solução final. Beleza? Se nós passarmos esse volume dividindo, que é o volume total aqui, para isolar a concentração, sabe do que nós estamos falando? De uma média ponderada. Ou seja, fazer uma mistura de soluções nada mais é do que, no resultado da solução resultante, ter uma média ponderada, em que tem as variáveis volume e concentração. Então a gente costuma dizer assim, ó, diluiu ou concentrou, MV igual a MV. Então assim, essa é aquela formulazinha rápida para a gente estabelecer aquela relaçãozinha inversamente proporcional e não errar. Diluiu ou adicionou solvente, tirou solvente, MV, MV. Misturou soluções, certifica que o soluto é o mesmo,
que a gente faz? MV mais MV. Se tiver 10 soluções, mais MV, mais MV, vai somando MV, MV, MV. Ou seja, está ponderando, está multiplicando as duas variáveis para obter o resultado final. Então, nada mais é do que uma média ponderada. Misturou, é o meu soluto, MV mais MV igual a MV. Esse MV final, essa igualdade, é a concentração e o volume da solução final. Professor, pode dar um exemplo? Claro, vamos lá. Então, imagine essa situação. Olha como a gente percebe o problema. Ó. Foram misturados 0,5 litros de uma solução molar, de NaOH, com 1,5 litros de uma solução 2 molar, da mesma base, ou seja, o mesmo soluto. Então, nada mais é do que uma média ponderada, o resultado desta mistura. Então, vamos tirar aqui as informações. Primeiro, da primeira soluçãozinha, concentração molar, volume 0,5 litros. A soluçãozinha 2 é 2 molar, 1,5 litros. O volume total é de 2 litros e a concentração final é o que nós desejamos saber. Lembre-se, atente-se, cuidado com isso. Está vendo que o volume total, o volume final, nada mais é do que a soma dos volumes das soluções que nós estamos misturando. Então, não se esqueça, caso é um caso, uma possibilidade, o cara querer complicar um pouco a sua vida e pedir quais são esses volumes aqui de cada uma das soluções. Você simplesmente monta um sisteminha, porque, tipo, vamos chamar esse volume aqui de X e esse volume aqui de Y, X mais Y igual a 2 litros. E a partir disso a gente pode, então, fazer, né, um sisteminha e resolver problemas dessa ordem um pouquinho mais complexos. Bom, substituindo, né, no nosso MV, são duas soluções. Então, MV mais MV igual a MV da situação resultante. Então, substituindo, separando a concentração da mistura e colocando o volume, passando o volume final, volume total, dividindo, nós vamos ter que a concentração desta mistura é igual a 1,75 molar, beleza? Então, normalmente, a substituição de fórmulas, como eu disse, há como complicar quando, então, nós desejamos os volumes das soluções que estão misturadas. Monte o sisteminha, V1 mais V2 igual ao volume total, que normalmente ele vai dar. Daí você pode isolar um e substituir nessa expressão aqui, tá certo? Bom, e nosso último estudo de hoje são sobre as misturas em que os solutos são diferentes. Você vai ver que é muito fácil resolver isso, tá certo? Por quê? Vamos imaginar uma solução aqui, né? Vou chamar de solução 1 e a gente vai misturar com uma soluçãozinha 2, que eu estou chamando de soluçãozinha B, aqui A e aqui B, para dizer que os solutos são diferentes. Então imagine que o soluto aqui é A e o soluto aqui é B. Quando a gente promover essa mistura, nós vamos ter uma terceira solução, que obviamente tem, olha só, A e B, que não interagem, que não se acrescentam no número de mols. Sabe o que isso significa? Então, quando você está lendo um problema e fala assim, misturou 100 ml de uma solução 1 molar de NaCl com 200 ml da solução 5 molar de glicose, cara, sabe a única coisa que está acontecendo ali? Uma diluiçãozinha. Ou seja, para o soluto A, a única coisa que ele está enxergando é a quantidade de solvente de B aumentando o volume da solução. Para o soluto B, a mesma coisa, ele só está enxergando o solvente aumentando. Ou seja, nós estamos falando tanto da concentração de A como uma diluição, MV igual a MV, quanto a concentração de B, que seria também apenas uma diluição MV-MV. Então, nessa solução final, você vai ter duas respostas, a concentração de A e a concentração de B. Não existe uma concentração para essa solução, porque você está misturando duas soluções com solutos diferentes. E para cada um deles, a única coisa que eles estão enxergando é entrar mais solvente. Portanto, nós estamos falando de uma diluição. Então, para A, eu vou fazer MV igual a MV, e para B, eu vou fazer igual a MV, MV igual a MV, onde esse V final é o volume somado dessas duas soluções, certo? Então, é importante, ao ler o exercício, perceber que nós estamos falando de uma mistura de soluções com solutos diferentes, certo? Queridos, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, espero vocês na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.